Decorre já este fim de semana, de 8 de setembro, sexta-feira, dia 10, domingo, a segunda edição do Poeiras, um festival que junta em Oeiras várias vertentes, da música à poesia e não só. Miguel Corte Real é um dos responsáveis. Muito bem-vindo, Miguel. Desde o ano passado, depois da experiência de estreia em 2016, exatamente por esta altura, o festival afinal parece que correu bem, não é? Correu, superou as nossas expectativas. Havia um bocadinho aquela dúvida, como qualquer coisa nova, como é que isto vai entrar dentro do cotidiano dos festivais, etc. Mas a primeira experiência, então, foi positiva. Foi boa. Superou as nossas expectativas. As nossas melhores expectativas foram superadas e a taxa de satisfação do público, aparentemente, foi ótima. De que forma é que o público correu? São 3 dias, é sexta, sábado e domingo, no Parque dos Poetas. No Parque dos Poetas. Bom, nós aquilo como é de entrada livre, o parque tem sete portas diferentes, era muito difícil fazer contagens. Nós arranjamos uma fórmula e fizemos uma contagem com um intervalo generoso e, em média, a gente acredita que passaram mais de 30 mil pessoas ao longo dos 3 dias. E, por isso, foi ótimo. Também houve bom tempo? Houve bom tempo. Os concertos, os recitais, tudo o que era programação, e aí nós sabemos a afluência do público e foi sempre lotação. A afluência depois do público ao longo do parque, nas atividades que estão abertas, é que é mais difícil de contar, mas nós acreditamos que ultrapassou as 30 mil pessoas. Portanto, as pessoas, apesar de não conhecerem Poeiras, podem não se associar a um festival que tem características especiais, porque, para além da música, envolve a poesia, a gastronomia e outras vertentes. Artesanato cultural também, e tem uma componente que se chama Poeirinhas, que é a que dá a componente familiar, que é pensada para as crianças, que são os jogos tradicionais, e que este ano até vai ser a componente que vai mais... Então vamos começar por aí. O Poeirinhas embora não seja aquilo que, em termos de programação, não seja o mais anunciável, não tem um cabeça de cartaz, é a estrela do Poeiras, porque é o que dá a componente familiar. A ideia do Poeiras é trazer as famílias ao parque e para elas experienciarem um dia inteiro no parque, e o Poeirinhas são as atividades pensadas para os miúdos. Não são só atividades lúdicas, algumas são culturais, como é o caso este ano de uma tenda que o Pedro Giestas nos vai trazer, onde vai ser apresentado teatro de marionetes, por exemplo. Temos workshops de olaria, oficinas, em português. Temos um workshop de percussão que este ano tem a novidade de incorporar os melhores alunos no show do último dia. Portanto, essa é a zona do Poeiras que nós damos mais importância, porque é que faz trazer as famílias. Vamos começar pelo dia 8 de setembro, sexta-feira, a partir das 5 da tarde. O que é que vai acontecer? Bom, a programação ao longo do parque é permanente. Não é? Existem aquilo que nós chamamos a programação âncora, que são momentos, que é o caso do Palco Alameda, onde nós vamos ter enfim, não é um espetáculo, é uma apresentação de uma rabenta, precedida... Música típica de Moçambique. Exatamente, precedida uma hora antes com o Costa Neto, quarteto, já agora, e precedido uma hora antes de uma aula de uma rabenta, para as pessoas poderem ter uma noção justamente as famílias, aquilo que nós dizíamos, terem uma noção de como é que podem dançar. Embora não seja fácil aprender em 5 minutos uma arte onde as ancas dão muito que fazer. Mas aumenta a confiança. Pode ser quase uma aula de ginástica. Enfim, é uma aula de uma rabenta. Vamos ver como corre. O Poeiras tem esta componente também de gostar de se meter em coisas novas. E, portanto, vamos ver como é que vai correr. Eu acho que vai ser interessante. E até ao final deste primeiro dia? Quais são os momentos altos? Temos outro momento alto, é justamente a parte da palavra, que se divide em 2 partes diferentes. É uma componente no bosque de contos tradicionais, que são feitos ao ar livre, já foram feitos ano passado e foi um sucesso também incrível. Temos o auditório, onde vamos ter este ano... Este ano o auditório é um bocadinho diferente do ano passado, porque no ano passado foram recitais de poesia, e este ano vão ser conversas sobre palavra, com pessoas diferentes, inclusive com a classe de jornalistas, que está lá bem representada no primeiro dia com o David Macena, que nos vai trazer uma coisa chamada No Tom da Poesia do Jobim. É assim o título correto. E pronto, e depois temos... É de bom tom, com certeza. Há de ser. Ele é uma pessoa interessante e, enfim, certamente será interessante ouvi-lo falar.
E depois vamos ter o fecho, que é o palco principal, onde vamos ter o Deixa-me Pimba em Paz, com o Bruno Nogueira e que este ano que é também interessante porque é sair um bocadinho. Nós estamos no Parque dos Poetas e estamos naquela coisa da poesia e dos poetas e decidimos levar o Pimba porque é palavra, é português, é também... Mas é um espetáculo, para quem ainda não o viu, de muito humor e de muita crítica social e corrosiva, mas com um alto nível, como só aqueles dois intérpretes conseguem alcançar. Como dizem eles próprios, é para se ouvir o Pimba sem vergonha. Naturalmente, porque há pessoas que não gostam de ouvir. Sim, até aprecio, mas assim, ao de longe. Sábado, dia 9 de setembro, as portas abrem às 4 da tarde com gastronomia. Naturalmente, a componente alimentar é muito importante. O artesanato e, atenção, a apresentação de um conto tradicional pelo ator Ângelo Torres, que tenho o grande prazer de reencontrar hoje. Ângelo, bem-vindo à RDP Internacional, depois de vários anos de desencontros que nunca foi possível nós voltarmos a ver. Sim, digamos. Foi desde o milénio passado. Já, desde os anos 90. Exatamente, exato. Olha, muito obrigado pelo convite a ti e também ao Poeiras, que surpreenderam-me. Depois do ano passado, que eu fui lá uma vez, fui para o festival. Com a família? Com a família. E este ano fui surpreendido pelo convite deles. Quer dizer, no ano passado ensinou-me, assim, discretamente. E este ano surpreenderam-me com o convite, o qual me deixou muito. E o que é que tu vais concretamente apresentar? Contos. Quer dizer, em relação aos contos, eu nunca faço uma pré-seleção antes de começar a contar. Tenho que ver as pessoas que eu tenho diante, é uma prévia introdução, e eu vendo quem tenho diante, enquanto vou falando, vou... Mentalmente vais desenhando. Decidindo qual é o conto que vou contar. Mas os contos não tens os contos na cabeça ou tens na... Não, tenho. Quer dizer, assim, a ponto de gatilho para disparar, deve ter uns 15, 20 contos. E à medida que vais contando, no meio de um conto, pois é, deve ter, creio, não sei quantos, porque nunca contabilizei, devo saber de memória 50, 60 contos. Olha, e quem conta um conto acrescenta um ponto ou isso é... Muitos pontos. E, sim, é uma coisa momentânea, é do momento, espontâneo do momento. Em mim, pelo menos, há um grande espaço para improvisar e dependerá de quem estiver a escutar, o sítio, o local, as pessoas que estiverem a escutar. 40 mil coisas, elementos contribuem para o momento do conto. Por isso, é um momento, esse único. No momento, a tradição oral, não só na Europa, mas em África ou na América, e a influência, creio que, do teu avô neste particular foi muito importante. Sim. A minha avó foi bastante. Da avó? Sim, foi bastante. Por isso, eu a brincar digo que eu conto os contos da avó. Porque, sim, a minha avó teve um papel fundamental, crucial, no meu encontro com os contos. Porque eu, quando chego a São Tomé, vindo de Espanha, não trazia o hábito, os contos trazia o hábito de televisão. Para mim, ao início, era um castigo. Mas o castigo foram 2, 3 minutos. E a partir daí passou a ser uma paixão e que se mantém até hoje. Todas as vezes que eu conto uma história, faço à minha avó e a todas as avós uma homenagem. Mas isso, hoje em dia, na voragem das novas tecnologias, onde os miúdos se distraem durante horas infinitas com os computadores, com os telemóveis ou com os iPads e iPods, parar um bocadinho para ouvir, isso não é pedir muito aos mais novos, ou não? Não, sem querer, o Germano acertou na palavra. Podemos dar iPad, mas de vez em quando demos iPod. O pod, de poder contar. E o espanto é esse. Os miúdos ainda escutam histórias, porque, acima de tudo, estamos sequiosos. Esta geração, esta civilização está sequiosa de histórias. De histórias, o que nos comove, o que nos envolve, o que nos emociona, o que nos apaixona. Uma novela é uma história. Novela é uma história. Prolongada no tempo, mas é uma história. Às vezes prolongada 1 ano e meio, 2 anos, outra vez mais, um pouquinho mais pequenina, mas é mesmo assim. Eu vou voltar a ti, Ângelo, porque quero aproveitar esta oportunidade única mesmo, porque tu és uma pessoa muito, muito ocupada e agora felizmente, muito solicitada. Mas antes, Miguel, vamos, depois desta introdução em grande no sábado, no Poeiras, o que é que se segue no sábado e depois no fecho no domingo? Bom, no sábado temos a estrutura é a mesma para os 3 dias, portanto,
continuamos a ter atividades na Alameda, onde vamos ter desde fado na Alameda, vamos ter pessoas que são convidadas até pelas próprias pessoas da gastronomia tradicional. Trouxeram convidados e vamos ter fado assim, num sistema menos organizado do que os concertos e do que os auditórios, mas fado de rua vamos ter roda de capoeira também e apresentações, portanto muita animação na avenida. E depois temos no Palco Alameda, no Jardim, à mesma hora da sexta-feira, às 18 horas, vamos ter uma apresentação desta vez de Funaná. E a mesma coisa, uma hora antes, uma aula de Funaná. Portanto, de Moçambique já passamos para Cabo Verde. Para Cabo Verde, e vamos ter o Funaná. Depois temos, na palavra já falamos, temos aqui o prazer de ter o Ângelo Torres, que vai nos contar uma história. No auditório... Uma ou várias. Uma ou várias, exatamente. É curioso, eu já agora pegando aqui no que o Ângelo contava, das pessoas estarem sequiosas, eu creio que este momento que se vive, da história dos iPads, dos pais já não terem programas para fazer com os filhos, normalmente a gente leva os filhos e larga-os no programa, eu tenho esse problema, não gosto de largar os meus filhos nos programas, gosto de fazer com eles, e não há muita oferta. Eu acho que isso não é por vontade das pessoas, foi por orientação do próprio mercado, por questões relacionadas com rentabilidade e com a vontade de vender. E por isso ele tem razão, as pessoas estão muito sequiosas. Quando se apresenta um programa destes, aparentemente um programa analógico, não é? À moda antiga, não é? À moda antiga, exatamente. Quando se faz isto, é curioso como as pessoas reagem bem, como as pessoas gostam de ouvir. Ano passado, uma das coisas que fez muito sucesso foi a parte dos contos tradicionais, que teve uma adesão enorme. E porque é novo, por mais estranho que pareça, é novo para as pessoas, mas está dentro do... Tal como o teatro de fantoche. Exatamente. Que é uma arte centenária, para não dizer milenar, mas para os mais novos, ter ali os fantoches, os bonequeiros, é uma coisa inédita, é uma coisa estranha. É porque é novo, mas está dentro do imaginário coletivo. Portanto, de alguma forma é familiar, mas ao mesmo tempo é uma novidade. E as pessoas têm reagido muito bem. E eu acho que foi isso, até a chave do sucesso do Poeiras é isso. É um programa que é diferente. Mas é um programa que é diferente porque é igual ao que se fazia no passado. E isso dá-lhe uma... Mas ir buscar o que é bom do passado nunca fez mal a ninguém. Exatamente. Antes, pelo contrário, valoriza-se. Vamos fechar o dia de sábado, então. O dia de sábado fecha com a Aline Frazão, que vai apresentar vai apresentar um concerto da sua turnê do Insular. E eu acho que vai ser um concerto belíssimo. Ela tem um trabalho fantástico e o anfiteatro presta-se muito, aquele ambiente presta-se muito a este tipo de concerto. Aí fechamos o sábado e não sei se vamos falar do domingo. Vamos falar e fechar o domingo. Exatamente. O domingo é a mesma coisa, temos programas... Dia 10 de setembro. Temos desta vez roda de samba às 18 horas no Palco Alameda, além de tudo aquilo que vai acontecer, da animação que vai acontecer. Temos nos 3 dias também uma coisa chamada Táxi Poeiras, que vai ajudar as pessoas com dificuldade de mobilidade. Isto porque no ano passado houve algumas pessoas assim e nós decidimos introduzir uns carrinhos de golfe para ajudar essas pessoas. Cá estão as introduções que por vezes não se pensa muito em determinados detalhes quando se começa uma iniciativa, mas a diferença está mesmo no pormenor. Exato. E nós quisemos fazer afinação em função daquilo que vimos com maior dificuldade. O parque é inclinado, é muito grande. E, portanto, uma pessoa com alguma dificuldade e às vezes uma mãe cheia de carrinhos, mãe de uns gêmeos, eu estou-me a lembrar de um episódio específico no ano passado, e nós no ano passado tínhamos os carrinhos só para a organização e acabamos por dar umas boleias. Este ano decidimos, até com o apoio do CIMAS, Oeiras Amadora, decidimos colocar os carrinhos de golfe a fazerem de táxi Poeiras mesmo, para transportarem estas pessoas e, enfim, se houver disponibilidade, transportar qualquer pessoa que queira andar naquilo. De um lado para o outro. Porque realmente, como o Miguel diz, é verdade, o parque é gigantesco, é muito grande. E então, os highlights, os momentos altos do domingo? Temos no Palco Alameda uma roda de samba, mesma coisa, precedido de uma hora antes com uma aula de samba. Temos a tradição oral da mesma maneira no Bosque Poeiras também. Temos na palavra, no auditório, vamos ter o Rui Zinc, que vai trazer com a Associação Pais em... Como é que se chama? E do Rui Zinc espera-se tudo, espera-se algo de humor e de muito ferrinoso. Exatamente. Ele é brilhante. E vamos ter no palco principal, no fecho, aí vamos fazer uma coisa que é arriscada e diferente. Nós este ano decidimos introduzir uma coisa chamada Eletropoeiras, que é, em teoria, é o componente eletrónica do Poeiras pensada na geração milénio, mas na prática é um eletrónico diferente, é um eletrónico muito mais étnico, é muito mais orgânico, é mais tocado e é em português. Vamos ter o Celeste Mariposa,
que nos vai trazer esse projeto, que é um projeto muito interessante, muito africano. E depois vamos ter o DJ, um DJ internacional chamado Ricardo Imperatori, que nos traz um projeto chamado Boteco Eletro, que foi disco do ano no Brasil em 2005 e em 2009 candidato a disco do ano, e vai fazer uma apresentação do seu trabalho. Eu acho que vai ser muito interessante e acho que vai ser diferente. Portanto, temos sons e componentes culturais do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, mas também de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Não há nenhuma música de São Tomé e Príncipe para já este não, ano? Ainda não. Ainda não? Ainda não, porque não cabe tudo. São só 3 dias. Nós vamos procurando depois, de um ano para o outro, nós vamos procurando fazer... Mas o Ângelo também canta. Pois, quem sabe o ano que vem. Não, quem sabe o ano que vem. Ângelo, mas cantas mesmo, não cantas? Canto mesmo muito mal. Não. Sim, não, sério. Representas melhor? Isso já não sei, né? Eu deixo isso à consideração de quem estiver a ver. A única coisa que eu tenho alguma certeza é que eu acho não, tenho certeza, conto bem histórias. Agora, se sou bom ator ou não sei. Se não, a tua veia de ator tem que, obviamente, influenciar... Tento o máximo para que não influencie. Não? Não. Quer dizer, porque a minha avó não era atriz, nem de perto nem de longe. Há pessoas naturalmente dotadas. É meu amigo. Não, sou teu admirador. Amigo primeiro e admirador depois. E conheço o teu percurso. Olha, muito obrigado, Germano. E há uma coisa que nunca se fala quando se fala em Ângelo Torres, que é na rádio. Foi na rádio que nos conhecemos, nos anos 90, na Rádio Renascença, e falámos muito sobre diversas vertentes culturais e a situação em África, etc. Que, aliás, não mudou muito em 25 anos. Não. Infelizmente. Nós temos essa característica, somos persistentes no estado das coisas, né? Somos lentos. E como tudo, como dizia desde aquela época, a África, para mim, na minha ótica, está a atravessar o que seria a nossa Idade Média, só que fora da época. E a Idade Média na Europa levou quase 600 anos, né? Como tudo é mais rápido, e hoje tudo é mais rápido, volto a repetir-me, a Idade Média africana não será tão longa como a europeia. E já se vê sinais. Por exemplo, esse passo de Eduardo Santos é um bom passo. A mudança de presidência da República em Angola. Aquele gesto maravilhoso do Quênia, o Tribunal Constitucional anular umas eleições, são pequenos sinais. E depois, outras das coisas também que não se fala muito, mas nos últimos 10, 15 anos, a África começa a produzir intelectualidade, começa a produzir pensamento. E não só música e literatura. Não. Quando digo pensamento, a África começa a pensar em África. Há sociólogos, antropólogos, etnólogos que já escrevem sobre a África, falamos sobre a África. Começa-se a recuperar a história africana. Começamos a olhar para nós no espelho, sem complexos e sem vergonha. Já se começa, e uma das coisas, por exemplo, uma coisa marcante, esta nova Portugalidade que em Poeiras é uma das coisas que eu gostei muito no ano passado. Poeiras foi o primeiro sítio, isso não é porque estão cá, foi o primeiro sítio que eu vi o sinal desta nova Portugalidade. No Festival Poeiras vê-se pessoas de origem africana e vê-se portugueses de origem africana. Foi o primeiro sítio público, institucionalizado, em que de repente eles, português, sem perguntar se veio de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde. Eu acho que, sem querer, Oeiras pode ser um núcleo, na minha opinião pessoal, o núcleo de uma coisa que já se reclama há muito tempo. E de uma coisa nova. Não é nova. Não é nova. Não, nova publicamente. Publicamente, porque a maior parte das coisas, em Ângelo, não sei se tu concordarás comigo, são feitas em guetos. Exatamente. A comunidade angolana faz a sua festa. A comunidade de São Tomé tem a sua festa. Exatamente. E não se misturam. Não se misturam. E eles em Poeiras misturaram as pessoas. Via-se pessoas a dançarem kizomba, a dançarem funanada. São todos. E começa-se a criar um núcleo dessa nova identidade que os miúdos de Oeiras já dizem, como quando diziam ao brincar, eu reagia um pouco mal e já começo a aceitar. Luso-africanos. Embora eu tirava o africano. Se és luso, és luso. Não deve ser africano. Como afro-americano. Não, ele é americano. Ele é americano. Não tem nada a ver com afros. Agora, há essa consciência de comunidade em Oeiras. E um trabalho fenomenal, excelente que eles estão a fazer. Tudo isso são sinais que a própria África
Isso é um reflexo da mudança que se vê em África. Temos que aceitá-los como europeus que são, porque africanos não são, são de origem africana, mas são europeus. Mas há coisa de 5, 10 anos, nós absorvíamos todo o mundo. Tu és africano, africano. Mas ele não conhece a África, nunca esteve. Era o ferrete. Exatamente. E esses sinais é sinal de mudança, sinal de maturidade, sinal de... Estamos a chegar à fase adulta, a África. E essa fase adulta é dolorosa, porque ninguém nos disse que crescer era fácil, viver é muito difícil. As dores do crescimento. Exatamente, estamos a passá-la, mas como eu disse, fora da época, do contexto histórico, estamos fora da época, com todas essas tecnologias, essa velocidade de informação, tudo isso. Antigamente, para chegar à América e de barco levava 3 meses, hoje em 9 horas já cá estou. E em meio segundo está-se do outro lado do mundo. Acho, olá, Santo Tomé, quem tiver a ver de Santo Tomé, está a acontecer. Angola, está a acontecer. Há 10 anos atrás não era possível. A fazer um programa de rádio em direto, online, com possibilidade de imagem e tudo. Tudo isso a África está a acompanhar a nosso passo e esses eventos de mudança... Ângelo, curiosamente, tu nasceste num país que é Guiné Equatorial, embora por razões familiares, porque elas, as raízes estão todas em São Tomé e Príncipe. Guiné Equatorial é o último país aderente da CPLP, mas não fala português. Mas há presença portuguesa. Pois, Há mais presença portuguesa em Guiné Equatorial. Mas CPLP quer dizer Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E eles falam espanhol. Também falam espanhol. Quer dizer, eu não estou a defender Guiné por ter nascido lá, né? Guiné Equatorial, porque atenção que... Sim, eu digo Guiné. Pois, Guiné... Guiné em espanhol. Guiné Equatorial. Mas sente-se a presença portuguesa lá. Porque a ilha foi descoberta, encontrada descoberta, o que quer que seja, pelos portugueses. E essa presença nota-se. Nota-se na culinária, nota-se em vários comportamentos, em alguns traços arquitetônicos. Depois, Espanha é dada a ilha Espanha. Sim, Espanha fica lá 300 e tal, quase 400 anos. Coloniza bastante bem. Passaram a falar espanhol. Só que se formos ver a origem da península, essa coisa ibéria, tem uma origem na sua língua. Não é? O português vem do galaico português, o espanhol deriva de lá também. Portanto, digamos que Guiné Equatorial fez justiça à origem desta coisa chamada Ibéria, que hoje é Portugal e Espanha do outro lado. Digamos que com a CPLP estamos a dar uma lição de civismo e coisa aos nossos irmãos daqui ao lado, em Espanha. Mas os dirigentes da comunidade clamam sempre por um maior protagonismo e por um maior reconhecimento internacional da comunidade, porque parece-me que aqui também se fala de um bocadinho de um gueto. Sim, porque a culpa... CPLP existe nos fóruns políticos. Económicos. Económicos, sim. Sim, primeiro económico, depois político. E enquanto não chegar ao povo, mais uma vez, o Oeiras está a fazer um trabalho excelente, enquanto não houver poeiras, a poeira do Oeiras partir do Parque dos Poetas, expandir-se por toda a CPLP, dificilmente teremos força internacionalmente, porque quem empurra uma instituição é o povo. Não é económico, financeiro, nem político. Enquanto povo, essa liberdade de circulação que se reclama, essa identificação cultural, sem vergonhas e sem complexos. Sem vergonhas. Que ainda existem ou não? Ainda existem? Claro que ainda existem. Nós temos que descolonizar-nos. Portugal também tem que aprender que já descolonizou. 42 anos depois. Sim, e nota-se em alguns centros de decisão, alguns centros de pensamento em Portugal e na voz corrente do povo que algum núcleo, algum setor, alguma faixa do povo português ainda não aprendeu uma coisa, que houve uma independência. Nós descolonizamos, Portugal também tem que se descolonizar. Tem que aprender a olhar ao outro como um povo autónomo, independente, com a sua devida distância, porque entre nós e Guiné-Bissau temos autonomia, mas muito pouca independência. Digo nós, São Tomé e Príncipe. Enquanto o Portugal não, quando volto a repetir, uma certa facção de Portugal não aprender que ela teve que entregar as suas antigas colónias, ela própria descolonizar-se, haverá atritos na relação, porque parte-se da mentalidade superior do colonizador,
versus a mentalidade inferior do colonizado, que ainda há em alguns núcleos. Ainda há laivos. Ainda há laivos, sim. E o que é que se pode fazer em Portugal? Tu nasceste na Guiné Equatorial, vieste depois para São Tomé e Príncipe, depois estiveste em Espanha, foste a Cuba e depois, nos anos 80, assentaste reais em Portugal. Há 30 anos, sensivelmente. Sim. Não notas uma certa evolução na mentalidade e na forma de relacionamento com outras comunidades? Claro. E este vê-se nas novas gerações. Eu conto histórias em muitas escolas ao redor de Lisboa. A segunda língua mais falada, no recreio, é o crioulo de Cabo Verde. E não tem raça, não tem cor. O mainstream da geração 90, o mainstream da rua é afro. As músicas que se dançam, as músicas que se cantam, como se vestem, gesticulações, expressões, é afro. E nota-se claramente. Por exemplo, quando eu já vou para os Estados Unidos há uns 12 anos, a grande diferença que eu noto entre Portugal e América, isso inclui o Brasil, Cuba, onde eu vi, tudo isso, é nesses bairros. A integração está-se a fazer de uma maneira natural, pacífica, porque vem por onde nós somos, o lado cultural. E isso, a língua, uma das diferenças, quando se vai falar de racismo em Portugal, não, estes são os nossos, porque falam português. Quer dizer, são como nós, têm a mesma língua que nós. Portanto, se um português for discriminar, mais facilmente discrimina a um nigeriano ou a um ucraniano do que a um angolano que fala português como ele. Portanto, há uma maior identificação. Exatamente. E essa identificação, primeiro, vem da língua que veicula essa cultura, e essa cultura fez com que as nossas histórias se unissem, quer queiramos, quer não. Temos um passado comum, né? De 500 anos de contactos e quase 200 anos de presença efetiva. Por isso não foram 20 dias, né? São quase 200 anos. Quando os bandeirantes portugueses começam a entrar em Angola, em Moçambique, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau foi um pouco antes. Cabo Verde, Santo Tomé. E depois no Brasil? Não, vieram do Brasil. Vieram do Brasil, sim. Ao perder o Brasil, tiveram que entrar em África. Enquanto existiu o Brasil, a África esteve lá esquecida. Né? O pessoal, no Portugal... Nem estava para aí virado. Porque não podia. Estamos a falar naquela altura, Portugal não tinha mais de 3 milhões de pessoas. O Brasil, aquilo é um continente. Ou colonizava o Brasil, ou colonizava a África. As duas coisas em simultâneo era impossível. E mesmo assim, o esforço colonizador português é um caso de estudo em história. Tu ainda sentes racismo em Portugal? Que é um tema mais ou menos recorrente quando há pessoas que eventualmente são agredidas numa esquadra de polícia, concretamente ali na Cova da Moura, e depois os agentes da autoridade são suspensos ou são punidos? Para ficar claro, o racismo existe em qualquer parte do mundo. Ok? O que não se pode dizer, que eu no outro dia vi de um senhor que eu admiro, sou um fã incondicional dele, e há muita gente que utiliza isso. Diz-se racismo econômico, racismo... Não não existe racismo econômico, isso é um disparate. Ok? Há racismo, e já está intrínseco na palavra, vem de raça. Parte-se de pressuposto, por exemplo, que os africanos também foram escravocratas. Não. Os africanos negociaram homens erradamente. Prenderam os seus, fizeram prisioneiros e venderam-nos para brancos como mercancia. Só que entravam no barco pessoas com nome próprio e aterravam, abordavam nos Estados Unidos animais sem nome, sem passado, sem cultura, sem personalidade, sem nada. Sem identidade, sem nada. Quando desembarcavam nos Estados Unidos, na América, já não eram as pessoas que partiam da África. Portanto, nessa viagem, desumanizavam-se as pessoas. E aí começa, na cabeça das pessoas que faziam isso, essa sensação de superioridade, em nome de um Deus que eles achavam superior. E graças a isso cria-se uma teoria, uma ideologia, o que quer que seja, em que parte do pressuposto de que eu, branco, sou superior ao negro. Por ser superior ao negro, tenho o direito que me assiste por um Deus de evangelizá-lo, cultural, fazer não sei o que, porque eu sou superior. Portanto, por ser superior que eu sou, ele inferior, ele tem o dever de obedecer-me em qualquer situação. Aí parte esse complexo de superioridade da raça branca em relação à negra, depois estende-se às outras E o contrário raças. não é verdadeiro?
Como é que eu vou ser eu, negro, sem nunca ter feito um centésimo na história, sem ter feito isso em relação às outras raças, como eu posso sentir-me superior? Como é que eu posso ser superior a um outro negro? Que nós dois padecemos os meus problemas. É impossível. Eu posso discriminar. E muito. Entre nós há discriminação. De 40 mil formas. Agora, racismo não pode haver entre negros, não pode haver duas pessoas da mesma raça, como a parvoíce do Hitler em relação aos judeus. Aquilo, racismo não era. Aquilo era discriminação por uma questão económica e financeira. Curiosamente, no teu caso, e entramos aí na parte artística, tu foste selecionado um dia, tanto quanto sei, por seres negro, porque andavam à procura de atores especificamente para aquele papel. A minha carreira começa por ser preto, negro, como se queira chamar. Para mim, se eu disser preto, eu não estou a ser pejorativo e ofensivo. Não existe a palavra, é português, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser suscetíveis. Preto, negro. A única coisa que eu não gosto, depende do momento e da hora, é que digam de cor. Porque aí sim, nessa expressão, está inerente o conceito de superioridade. Eu sou a referência, tu és a amostra. Portanto, tu és de cor, eu sou portanto, tu és de cor. Não. E de cor somos todos. Exatamente. Por isso. Agora, preto. Eu sou alto, magro e preto. Eu quero mudar. Quero ser alto, forte e preto. Mas não. Sim, então, comecei por uma brincadeira com o João Grosso. Ele disse a um amigo. O ator. Meu, sim, um ator grande. Disse a um amigo meu, estão à procura na RTP de pretos para fazer uma série. E quando ele se ia embora, eu pergunto, olha, eu posso ir? E a brincar, ele responde-me, tu não és preto? Eu disse, eu hoje de manhã era, não sei se eu sou ainda. Ele disse, vai. E eu fui. E comecei assim. Sim, fui acidental, porque também estava numa fase da minha vida em que o curso que eu trazia de Cuba não me agradava, queria mudar, estava em fase de transição. Para mal dos teus pais. Para mal dos meus pais, pois. A minha mãe não me perdoa isso. Pois, até hoje? Vai lá a coisa de 15 dias, mas quando é que vai? Perguntam-me, quando vais começar a trabalhar a sério? E eu vim dos ensaios, mãe. Está bem, filho, está bem, pronto. Ela ainda hoje diz isso? Sim, para ela... Depois de te ter visto 1 ano e meio, nomeadamente na novela A Única Mulher. Não, ela gosta mais do filho dela, engenheiro. Gosta mais. Não do filho ator. Mas não tem qualquer prurido em relação a isso. Não tem. Ela tem orgulho, fica vaidosa, tudo isso, claro. O Ângelo é meu filho. É meu filho, quando vai apresentar as amigas. Olha, o seu Norberto é meu filho. Mas, no fundo, ela gosta mais do filho engenheiro. Ainda lhe vais dar alguma alegria nesse sentido? Ou ela pode tirar o cavalinho da chuva, se me permites a expressão? É que eu já não me lembro do curso. Teria que fazer de novo um outro curso. E não tens tempo? Não tenho. Nos últimos tempos, não. Quer dizer, quando tenho tempo, invento coisas para fazer. Para passar o tempo. Nomeadamente, e voltamos à história da tradição oral, que é importante. A tradição oral é também para matar o tempo? Não. A tradição oral, em primeira forma, é ela que me encheu o frigorífico durante muitos anos. E a novela eu sinto como um mero desvio, um mero percurso. Esses 3 anos que eu tive a fazer novela foi um mero desvio do meu percurso. Eu sou ator, um contador de histórias, que faz muito teatro e que algum cinema, e alguém se lembrou de mim. Não sei o que aconteceu. A Ilha dos Cães, recentemente. Recentemente. Alguém se lembrou de mim, não sei como nem porquê. Fiz essas 2 novelas. Estou a voltar outra vez ao meu percurso normal, que é contar histórias, fazer teatro. Quando o rei se lembrar e fizer anos, fazer algum filme. Quem sabe, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, alguém se lhe botar a lembrar, olha, o Ângelo Torres, e eu fazer outra novela. Mas em 30 anos de carreira, sempre a fazer alguma coisa, foi efetivamente esta novela que te deu a notoriedade? Sim, reconhecimento público massivo, sim, foram estas 2 novelas. Mais vale tarde do que nunca? Sim, para mim nem é tarde nem nunca. Eu já tinha sido, no século passado, com a Pensão Estrela. Fiz Pensão Estrela, a televisão não era o que é hoje. Tive alguma notoriedade. Só que agora foi assim, massivo. Foi assim uma coisa impressionante. Só que as coisas já estão a entrar no caos. Eu saio à rua, assim como estou vestido, as pessoas não me reconhecem. Porque eu ando de transportes públicos, metro, autocarro, ando
normal e naturalmente as pessoas não me conhecem. Porque o Norberto Venâncio acabou em janeiro deste ano, as pessoas já não se lembram. Só se lembram enquanto está. Exatamente. Isso é efêmero. Mas, Ângelo, para um ator, isso é bom ou é um bocadinho desagradável para o ego? O quê? Uma pessoa não ser reconhecido. Honestamente, Sim. é bastante desagradável, pelo menos para o meu ego. Desagradável. Pelo menos para o meu ego. É bastante desagradável. Não estás à espera que alguém comece a me chanar e a perguntar não é? No tempo do auge da única mulher, eu andava... Eu não sei conduzir, portanto tenho que andar de transportes públicos, por isso. No metro, entrava no metro e era do tipo, quanto tempo vai demorar até que alguém me peça para fazer um selfie? Agora não, agora entro, sento, leio o jornal, leio um livro e as pessoas nem reparam. O que quer dizer que a profissão de ator, por muito boa que seja, e por muito sólida, obviamente, só resulta em pleno para o espectador enquanto está a ser transmitida alguma coisa. Em Portugal. Em Portugal. Sim, em Portugal. Infelizmente é. Digo isso em relação aos meus outros colegas, muitos atores de teatro. Quando fui shooting star, que eu tive que viajar muito por Europa com os atores... O shooting star, para as pessoas perceberem, são estrelas em ascensão. Exato. Eleitos pela European Film Academy. European Film para a Academia Europeia de Cinema. E então tive que ir com este shooting star em vários festivais pela Europa, América e um na Coreia do Sul. E em conversas eu dizia-lhes, normalmente aos ingleses e aos franceses, em relação a vocês, eu estou sempre em vantagem. Porquê? Eu conheço quase todos os vossos atores bons, mas vocês não conhecem nenhum português bom. Portanto, eu tenho aonde me inspirar nos vossos e em muitos que existem em Portugal. Muitos. Este país já deu em várias áreas da cultura, já dá mostras há muito tempo. Mas não sei o que é que se passa com Porto. Aqui ao lado, em Espanha, uma pessoa qualquer que se mexa, de repente é falada até na China. Em Portugal há uma pessoa que faz 4 mortais encarpados no ar, cai de pé sem sacudir uma partícula de poeira e na rua ao lado ninguém sabe quem é. É um ilustre desconhecido? É um ilustre desconhecido. No nosso cinema, no nosso teatro, em dança, e de repente, em música, de repente, quando, por ABC de motivo, não sei o que acontece, as luzes conseguem incidir sobre essa pessoa, de repente descobre-se uma pérola que estava aí, que sempre esteve ao nosso lado. Mas foi o que eu disse, eu fartei-me de dizer, as pessoas perguntavam, mas quem é o Ângelo Torres? Eu disse, eu conheço o Ângelo há 30 anos e sempre foi um brilhante ator de teatro, foi um grande comunicador, sabe fazer as coisas, só que as pessoas não sabem. Mas se calhar não sei se a culpa é também das pessoas. Ou minha, ou nossa. Tu tens gostado da gestão da tua própria carreira? Eu não tenho gestão de carreira. Não sei o que é isso. Os miúdos agora sabem fazer isso muito melhor do que a minha geração. Eu giro mais as redes sociais, não sei como se faz isso. Os miúdos agora sabem fazer isso muito bem. Mas não é preciso ter um Instagram e um Facebook constantemente a apelar à atenção das pessoas? Eu tenho, só que não sei como que se faz isso, como dizia aqui o Miguel há pouco tempo. Né? Isto é muito novo para as nossas cabeças, né? Eu já não sei. Mas o Miguel tem cara de quem é um high-tech. É verdade, Miguel, ou não? Não, é médio. Eu sou publicitário de profissão. Mas, está tudo explicado. Mas a parte de redes sociais eu também preciso de ajuda. Também chamo humildade para não, porque vê-se a comunicação de poeiras, chapou. Muito bem feita. Muito bem feita. Se o ano passado, Miguel, o Ângelo se insinuou para participar, este ano participa como contador de histórias. No próximo ano, e se cá estivermos todos na 3ª edição do Poeiras, mais ou menos em setembro, o Ângelo Torres poderá ter uma outra participação. Claro. Fica aqui o compromisso. Há mais contadores. Não? Há mais contadores, há mais contadores e muito bons. A Celina Pereira, por exemplo, Celina também? Pereira, sim, mas há muito mais. Quando digo... Isso dos contos, eu sou... Estou entre os... Primeiro Fontinha, segundo eu, o Lalacho. Sobre isso há 2 anos em Beja, que eu sou um dos decanos do conto por antiguidade. Também já tens com 40 e 50 e...
A idade? Sim. 53. 53 anos. Sim. Estava a brincar contigo. Não. Eu os tenho todos. Ninguém nos dá, mas ninguém nos tira. Não, estou a dizer em contar história. Fontinha Claro. comecei em 89, 90 e eu comecei em 92, logo a seguir. Ou eu ou o Horácio Santos, um dos dois, fomos o segundo. O primeiro foi Fontinha, depois a seguir eu ou o Horácio. Mas depois disso, há contadores de histórias, a Filipe a Ana Sofia Paiva, que era para vir este ano. Eu sei, o Jorge Serafim, a própria Que vem Fontinha, a Cristina Teclin, a Cláudia, aquela brasileira. Foi a Cláudia Borges, pode ser. Assim, não, muitos contadores, mas quando digo muitos, estou a falar de centenas. E que histórias é que tu contas concretamente? Eu comecei contando contos populares africanos, agora um pouco a ver comigo, né? Eu sou da África, só que eu, à medida que vou crescendo, eu acho que é um pouco desonesto da minha parte dizer que eu sou africano. Eu sou da África, com muita vontade de ser africano, muita vontade mesmo. Mas só tenho, dos meus 53 anos, 6 em Guiné Equatorial e 4 em São Tomé. Só tenho 10 anos de África. Portanto, O resto é na Europa, fora, Espanha e Portugal ou na América Latina? Portanto, É uma das coisas, aproveitando aqui, uma das coincidências do Poeiras, é que também fazer aqui uma referência ao António Terra, que é verdadeiramente o criador do festival. O António é um brasileiro que tem pai português, é um brasileiro transmontano, que se muda para Portugal há 18 anos e fica meio cidadão do mundo. Eu nasci em Angola e sou português, mas fui viver para o Brasil 15 anos e também tem essa confusão. E eu aqui a ouvir o Ângelo, que também é claramente um cidadão do mundo, estes conceitos todos que nós estamos aqui a discutir, de fronteiras, por exemplo, ou mesmo de raça, são tudo conceitos que dentro de, espero que relativamente pouco tempo, nós vamos olhar para trás, são primários, são conceitos que não têm fundamentação nenhuma científica e são conceitos um bocadinho imbecis. Eu às vezes leio os livros do Lucky Luke e vejo aquela história deles fugirem da prisão e abrirem 4 buracos. É um bocadinho como a corrida à Lua, na perspectiva de um marciano. A corrida à Lua, ver os americanos a concorrerem com os soviéticos para irem para o mesmo bocadinho de asteroide, em concurso um com o outro, é a mesma idiotice dos 4 buracos do Dalton. Uma das coisas que eu acho que o Poeiras deixa nu é que o facto, para já, é esbater essas fronteiras todas, é entender isto é tudo seres humanos. E depois, outra coisa é a identidade cultural. Se não houvesse fronteiras, continuava a haver africanos e continuava a haver europeus e continuava a haver por uma questão de desenvolvimento cultural daquilo que se faz. E essa permuta desse lado cultural é definitivamente aquilo que faz esbater a questão da diferença entre das pseudo-diferenças raciais ou políticas. E definitivamente, Miguel, o que o Poeiras não quer é fronteiras, embora rima, mas não quer. Não quer. E foi o fronteiras, não as fronteiras físicas, mas as fronteiras de ligação da humanidade e da cultura que nos juntaram aqui para esta segunda edição do Poeiras, recordo, entre os dias 8, 9 e 10 de setembro. É um grande fim de semana em perspectiva e espera-se que na terceira edição haja muito mais e boas novidades. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, e Ângelo, foi um gosto rever-te. Igualmente, Germano, e já temos contacto um do outro. Sim, senhor. Até à próxima, que seja breve. Ok, está bem. Obrigado. Bom, de novo.